Olá, alunos do Miramar Roquim, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Prazeres Souza, professora de Educação Física. E hoje, dia 19 de julho de 2021, nós vamos iniciar um novo assunto. Hoje a gente vai falar sobre obesidade, que é um tema frequente no Enem, tá? E no finalzinho desse vídeo, eu vou corrigir umas questões de handebol que eu tinha deixado antes do recesso, né? Para vocês fazerem e no finalzinho a gente corrige, tá bom? Para vocês fecharem as questões de handebol do módulo bem direitinho. Bem, gente, vamos lá. Esse famoso assunto, obesidade. Mas o que é obesidade? Obesidade é uma doença crônica definida pela Organização Mundial de Saúde como um acúmulo anormal ou excessivo de gordura no corpo, capaz de causar alterações funcional, estrutural ou até mesmo comportamental, que prejudica a saúde de crianças, adolescentes e adultos. Então, a obesidade, pessoal, não é um problema só estético, né? Obesidade realmente é um problema de saúde. Algumas pessoas, elas conseguem fazer uma cirurgia, né, de redução de estômago pelo SUS, né? Muita gente não tem condições, às vezes conseguem entrar em alguns programas. E como diz, a obesidade porque ela seria uma doença funcional, porque ela compromete as funções do organismo, também funcional não só em forma de funções de alguns órgãos, mas também funcional a forma de locomoção, né? Estrutural, ela sobrecarrega a estrutura do corpo, né? As pessoas que estão acima do peso vivem com a estrutura corporal comprometida, um excesso de carga nas articulações que pode provocar problemas articulares, como problemas de joelho, tornozelo, quadril. E isso aí, o que é que acontece? Se as pessoas têm um problema no joelho, tornozelo, quadril, há um desequilíbrio corporal que pode afetar também coluna. E assim, a obesidade a gente não pode tratar só como a estética, nem rir, não, tá falando porque acha feio que é gordinho. Não é o gordinho que é feio, é dependendo o que mais prejudica, o que prejudica na obesidade realmente é a saúde, tá? E hoje em dia não é só adultos, são crianças, são adultos, adolescentes, principalmente adolescentes, que tem maior quantidade de pessoas obesas por conta de maus hábitos. Então, a obesidade é caracterizada pelo acúmulo excessivo de gordura corporal. Em adultos, o índice de massa corporal IMC acima de 25 significa sobrepeso e acima de 30 já revela uma obesidade 1. Então, o IMC, a gente já fez cálculos de IMC na escola, né? A gente vai rever isso aí. Bem, a obesidade. Então, o IMC é reconhecido como padrão internacional para avaliar o grau de sobrepeso e obesidade. É calculado dividindo o peso em quilos pela altura ao quadrado, tá? Em metros, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre o índice de massa corporal. Gente, isso aí é uma medida padrão, né? Um cálculo padrão muito básico, né, para detectar realmente a questão da obesidade. Mas para ser mais preciso, é ideal que se faça uma avaliação física, né? Ela pode ser uma avaliação de bioimpedância, onde já vai dizer o que o que é seu peso em gordura, o que é massa muscular. Quando a gente voltar, eu já levei já uma vez a minha balança de bioimpedância e a gente já fez essa avaliação com alguns alunos no outro ano, né, em 2019, e as pessoas entenderam realmente a diferença. Por exemplo, uma pessoa que tem 1,80 m e é um atleta, a composição corporal dela é mais massa muscular. Já uma pessoa que tem 1,80 m e tá com, vamos supor, tá com 100 quilos, se for um atleta com 100 quilos, com certeza é massa muscular. A maioria é massa muscular, então ele não é considerado um obeso. Já um sedentário com 100 quilos, a maior parte da composição corporal é gordura, então isso aí prejudica, certo? Então vamos lá, como fazer o cálculo do IMC? O IMC é calculado dividindo o peso
pela altura elevado ao quadrado. Ou seja, de forma mais simples, você multiplica a sua altura por ela mesma e depois divide seu peso pelo resultado da última conta. Por exemplo, uma pessoa que tem 1,70 m e 70 kg fará o seguinte cálculo: a altura multiplicada, né, por ela mesma, 1,70 vezes 1,70 vai dar 2,89, e o peso dividido pela altura quadrada. Então, o que vai fazer? 70, que é o peso, dividido por 2,89. Então, essa pessoa, o índice de massa corporal dela é de 24,22. Então, logo, a pessoa tem IMC de 24. Então, ruim de passar. Deixa eu ver o que houve aqui. Pronto. Então, a fórmula é essa. Peso sobre a altura ao quadrado. Aqui eu vou abrir um pouquinho para vocês entenderem. Olha só. Então, aquela pessoa que a gente fez o cálculo agora, que deu 24, então, ela tá no peso normal, tá? A nível de índice de massa corporal, ela está no peso normal. É o que eu falo para vocês. Mas a avaliação mais precisa é a avaliação física ou de bioimpedância, ou a de dobra cutânea, porque realmente vê o que é gordura e o que é massa muscular, tá? Gente, esse cálculo é importante. Deixa eu voltar aqui. Esse cálculo é importante que vocês aprendam a fazer, tá? Porque isso é questão que pode cair no vestibular, no Enem, né? Vestibular da minha época. Então, a falta de exercícios físicos impacta diretamente no acúmulo de gordura no organismo, prejudicando assim cada vez mais a saúde, desencadeando doenças como a diabetes, hipertensão, apneia, entre outras. Obesidade, né? O grande problema da obesidade são as doenças associadas, é o que eu falei para vocês, diabetes, né? Porque a pessoa que tem sobrepeso, né, realmente tem uma grande ingestão de carboidrato, não tem o controle e acaba aumentando o peso. As cardiopatias, né, que sabe que as doenças coronárias, né, as doenças do coração, elas também são adquiridas de acordo com a alimentação, com o sedentarismo. A hipertensão já vem junto, né, também hipertensa, as pessoas que têm pressão alta, trombose, né, apneia, muita gente que está sobrepeso tem dificuldade de dormir. Quando essa apneia que estou falando, apneia de sono, né, e colesterol alto. Essas são algumas doenças que estão relacionadas à obesidade. Mas junto com essa obesidade vem depressão, vem a questão dos problemas articulares, que é altíssimo. Problema de locomoção, como eu falei antes. Tudo isso pode vir por conta da obesidade, tá? Deixa eu voltar aqui. Lá no módulo tem a questão 9 e a questão 10, que é falando sobre obesidade, certo? São questões que caíram no Enem. Deixa eu pegar aqui para... Então, assim, a gente são duas questões, né? Uma é do Enem de 2015 e a outra deixa eu aqui para vocês, é do Enem de 2013. Então, gente, são questões recentes, né? A gente tem que dar uma exploradinha mais nesse tema. No módulo tem a classificação de índice de massa corporal, aquela tabelinha, além tem aí, a gente também tem que dar uma lidinha. Procura ler mais alguma coisa, tá bom? E agora a gente vai resolver as questões de handebol. A questão resolvendo a questão 6 do handebol, né? Aí, quando um tiro de 7 metros de handebol, quando um tiro de 7 metros do handebol está sendo executado com um arremesso a gol, os jogadores da equipe adversária devem permanecer. Então, gente, os 7 metros do handebol, ele é cobrado fora da linha de tiro livre, né? Até que a bola tenha saído da mão do executante. Então, todos os jogadores têm que ficar fora da linha do tiro livre. Lá vai ter aquele tracinho e tem aquela linhazinha que a gente mostrou,
né? Que só pode entrar o goleiro. Então, os jogadores têm que ficar antes, antes daquela linha, esperando que o jogador cobre os 7 metros, ok? E a questão 7 é, caso o jogador use de agressão física, com puxões, empurrões, para impedir que o adversário faça gol, o juiz deverá marcar um tiro de 7 metros. Então, as duas questões foram relacionadas aos 7 metros. Então, pessoal, e aí eu queria mostrar para vocês, para esse nosso retorno, né? Quando a gente vê, né? A maioria das pessoas, vou abrir aqui, depois eu fecho. A maioria das pessoas, quando vê alguém, né, lá em cima, lá no topo, elas não têm noção do que aquela pessoa passou para ter aquele carro bonito, para morar naquela casa bonita, né? Fulano tá bem, comprou um carro, comprou uma moto, mas não tem noção, acha que tudo é sorte e nada é sorte, gente. Olha, para esse cara aqui, essa figura eu achei ela bem legal, né? Pra gente refletir um pouquinho, porque a gente sabe, pra gente conseguir algumas coisas, a gente passa por muitas fases difíceis, né? A gente que quer passar no Enem, a gente passa a noite sem dormir, e quando a gente passa no vestibular, mas aquele, no Enem, mas aquele curso ali, todo mundo não passa não, só passa quem estuda, tá? Mas aquele trabalho ali tava fácil para ele, fulano arrumou porque você é competente, ninguém vai botar um incompetente, alguém que a gente não viu estudar, correr atrás não, em emprego nenhum, já foi. Então, para vocês verem, né? O cara tá aqui no topo, mas olha por onde ele pisou, olha o sangue correndo dos pés dele. Então, não existe sorte, gente. Existe força de vontade, trabalho e Deus guiando nos caminhos. Então, reflitam isso aí, estudem. Boa semana e que Deus sempre proteja vocês e guie os estudos. E a gente tá voltando. Se Deus quiser, a gente se encontra rapidinho. Beijo.